Queridos e queridas, nós estamos nesses dias meditando numa série de sermões cujo título é Tudo sobre Ele. Visto que, olhando para o nascimento do nosso Senhor, nós temos em vista também todos os estados da vida do nosso Salvador. Falamos então já sobre o seu nascimento, já falamos sobre a sua morte na semana passada, e hoje nós falaremos sobre a sua ressurreição. Ainda haveremos de falar sobre a sua ascensão aos céus, quando o Senhor Jesus vai aos céus e então lá ele cumpre também uma etapa do seu estado como Salvador, e por fim falaremos da sua vinda, e este dia será na virada de ano, falaremos sobre a vinda do nosso Senhor. Hoje, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João. Nós leremos no capítulo de número 20, os versos 24 até 31. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Mantenha-na aberta no Evangelho de João, no capítulo de número 20. Nós leremos os versos 24 a 31. A palavra de Deus nos diz assim: Depois disso, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Curva sua cabeça, meu irmão. Senhor, nós nos apresentamos aqui diante de Ti e Te pedimos que o Senhor revele Cristo a nós. Nós queremos olhar para o nosso Salvador. Nós sabemos que na Sua encarnação, quando Ele se fez homem, na Sua morte, quando Ele é entregue pelos nossos pecados, na Sua ressurreição, quando Ele levanta dos mortos para testificar o poder de toda a sua obra, na sua ascensão, quando Ele distribui à igreja a missão que compete a Ele mesmo de produzir a salvação, e na sua segunda vinda, quando Ele virá para consumar os séculos, em tudo isto, nós temos uma revelação de quem Deus é, e nós te pedimos, nos ajuda a contemplar o nosso Salvador hoje, ressuscitado, para que vendo nós conheçamos a Ti melhor, Senhor, e conhecendo a Ti melhor, nós possamos nos submeter com alegria e temor ao Senhor, que é o nosso Salvador. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em toda a vida do nosso Senhor, nós temos uma manifestação patente de Deus, clara de Deus, visível de Deus. E em todos os estados do nosso Salvador, no seu nascimento, morte, ressurreição, ascensão e na segunda vinda, há manifestações gloriosas de quem é o nosso Deus. E hoje eu quero convocar você a contemplar o Salvador ressuscitado. Quero convocar você a que olhe juntamente comigo para este texto, especialmente a partir da perspectiva de Tomé, a fim de que nós, juntamente com Tomé, olhemos para o nosso Salvador e vejamos o que manifesta-se
neste episódio, especialmente na ressurreição do nosso Senhor, sobre quem é Deus. Amém? Nesse texto, queridos, nós temos um episódio muito interessante, que é um recorte da ressurreição de Jesus. Há muitos outros textos que falam da ressurreição de Jesus, mas é impossível tratarmos de toda a ressurreição de Jesus num momento só como este. Então precisamos fazer um recorte. Antes desse episódio, de Tomé declarar estas coisas, nós sabemos que os discípulos todos estavam em profundo abatimento, queridos, em profundo abatimento. Eles haviam sido arrebatados pelas esperanças que o Senhor Jesus lhes havia dado. Estavam como os que sonham, estavam pisando nas nuvens, mas no momento em que eles veem o Senhor Jesus sendo capturado, sendo flagelado, morto e sepultado, no momento em que eles testificaram que Jesus não havia apenas sido sepultado, mas haviam verificado se de fato ele havia sido morto, quando o traspassaram com uma lança, e seu corpo inerte balançou ao forte pancada daquela lança, eles então perceberam que todo o sonho que estavam vivendo era como uma sombra que estava sendo dissipada pelo fim do dia. Era como uma nuvem que, ao menor movimento das correntes de ar, se desfaz e já não está mais lá. Já não se pode ver qualquer resquício de que lá havia esta nuvem. Eles estavam como os que sonham, mas foram acordados no meio de um terrível pesadelo. E perceberam que tudo quanto Jesus havia dito, entenderam, discerniram, poderia ter sido apenas cinzas e palha. Esse era o estado do coração dos discípulos. Eles estavam terrivelmente desnorteados, desesperançosos, desacreditados, inclusive correndo risco de vida. Para nós, quando falamos da ressurreição, é fácil, né? Nós estamos do lado de cá, já sabemos o que aconteceu. Mas para eles, certamente foi uma das experiências mais terríveis de suas vidas. Este era o estado dos discípulos. Tanto é que, na manhã de domingo, o nosso Senhor Jesus foi morto na sexta-feira, à tarde, mais precisamente, enquanto o sol deveria estar a pino ao meio-dia, o sol ficou em trevas de meio-dia até as 3 horas da tarde, e às 3 horas da tarde nosso Senhor expirou. Então, das 3 horas da tarde até o fim daquele dia, para o judeu, na virada do dia, quando o sol se punha, o nosso Senhor esteve morto na sexta-feira. No sábado, nosso Senhor passou todo aquele dia morto. E no domingo, durante o início do período da manhã, o nosso Senhor continuava morto. E não havia nenhuma esperança, embora, tendo os sacerdotes ouvido falar que o Senhor Jesus dissera que ressuscitaria, os sacerdotes tiveram um certo cuidado. Eles foram a Pilatos, pediram a Pilatos para que o impostor Jesus, segundo a visão dos sacerdotes, para que as mentiras que o Senhor Jesus havia dito não pudessem continuar se perpetuando, e porventura, quem sabe, os seus discípulos viessem e roubassem seu corpo, visto que eles tinham a informação de que em algum momento Jesus houvera dito que ressuscitaria. Por esse motivo, os sacerdotes pediram a Pilatos que enviasse uma guarda ao túmulo de Jesus, uma guarda de soldados romana. Até 10 soldados seriam possíveis estarem ali numa guarda. E Pilatos aceitou este pedido dos sacerdotes, e eles enviaram soldados romanos. Muito bem poderiam os próprios sacerdotes enviarem soldados de sua guarda, mas eles fizeram questão de enviar soldados romanos, homens treinados, segundo um pedido oficial. Certamente o túmulo de Jesus foi lacrado com o selo do procurador Pilatos, e ali ficaram os soldados em guarnição, em guarda, em vigília. Aquela guarnição ficou em vigília. E acontece que na manhã de domingo, não sabemos dizer exatamente a que horas, o sol estava nascendo, algumas mulheres decidiram ir
levar unguento para cuidados fúnebres com o corpo de Jesus, para perfumar o corpo de Jesus. Elas não tinham a mínima esperança que Jesus voltasse a nascer, tanto que elas levaram bálsamo, né? Senão elas estavam levando fogos, não é verdade, irmãos? Senão elas estariam chamando a multidão, dizendo: vamos lá, vamos ver, Jesus vai ressuscitar. Não, elas estavam indo vestidas de luto, estavam levando instrumentos de luto para ungir o corpo de Jesus, morto, com cuidados fúnebres, pós-mortem do corpo de Jesus. Mas, naquela manhã, um anjo desceu do céu, rolou a pedra. A ação dos anjos, os soldados ficaram atônitos, pasmados, caíram como mortos e saíram correndo e desesperados dali. As mulheres foram em direção e, quando olharam, viram que a tumba estava aberta e o corpo do Senhor não estava lá. E o anjo diz à mulher, especialmente a Maria Madalena, segundo o registro do Evangelho de João, ele testifica a ela que Jesus havia ressuscitado e que era para ela voltar e contar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. Temos esse episódio da ressurreição, temos um momento seguinte, quando Maria Madalena, ali em volta ainda do jardim, ela retorna, o próprio Senhor Jesus aparece a ela, ela reconhece o Senhor e ela fica ali numa expressão de profunda alegria, e ela volta correndo para falar aos discípulos que havia visto o Senhor. Pedro e João, tendo ouvido as mulheres, não acreditaram, nem os discípulos acreditaram. Eles voltaram, Pedro e João vieram correndo em direção ao túmulo. João chega primeiro e para em frente ao túmulo. Pedro entra e lá ele vê os tecidos que envolviam Jesus ali no chão do túmulo. E mais um pouco depois, outros discípulos, naquele mesmo dia, que estavam descendo a Jerusalém, eles veem o Senhor no caminho para Emaús, conversam com o Senhor, e no partir do pão, o Senhor se despede deles, como que por um ato extraordinário de milagre. E quando eles voltam para falar com os discípulos, que haviam visto Jesus, os discípulos também testificam que o Senhor estivera com eles. Os discípulos estavam no cenáculo, eles estavam reunidos, certamente aquele cenáculo, sabe aquele cheiro de portas fechadas, aquele cheiro de coisas não mexidas há dias. Os discípulos estavam ali com medo, com desesperança, com terrível pavor. Eles estavam ali reunidos no cenáculo, entendendo que tudo havia acabado e que agora eles precisavam redirecionar as suas vidas. Eles estavam com medo de os soldados os encontrarem, e assim como a multidão achou bonito o assassinato de Jesus, de repente eles próprios serem sujeitados ao assassinato. E no capítulo de número 20, também do Evangelho de João, a partir do verso 19, o texto bíblico diz que ao cair da tarde do primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos de portas trancadas, por medo dos judeus, o Senhor Jesus entrou no meio deles e disse aos discípulos: paz seja com vocês. E tendo dito isso, ele mostrou as mãos e o lado do seu corpo que havia sido traspassado. Os seus discípulos se alegraram, mas Tomé não estava ali. A partir do verso que nós lemos, o verso 24, o texto bíblico conta-nos a reação de Tomé. O texto bíblico nos fala que Tomé disse aos discípulos: ora, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a mão no seu lado, não crerei. Embora Tomé estivesse recebendo o testemunho dos seus irmãos, dos seus amigos, ele relutou em crer. Os discípulos certamente começaram a apresentar um comportamento muito diferente daquilo que Tomé e os outros discípulos estavam vivenciando até ali, porque eles viram o Senhor, receberam a paz do Senhor, o Espírito do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus deu-lhes o Espírito numa medida não antes dada, mas Tomé decidiu não crer. Tomé estava confuso, meus irmãos, e Tomé já estava resignado.
ele decidiu não se sujeitar a sofrer mais uma vez. Ele decidiu não crer. Ele decidiu ficar incrédulo. Mas entendamos um pouco Tomé, coração de Tomé, e como Tomé estava lidando com aquela situação toda. Ora, irmãos, às vezes nós olhamos para Tomé muito superficialmente, né? Dizemos que Tomé é incrédulo. Sim, ele era incrédulo, mas entendamos o seu coração. Tomé era um homem de decisões muito francas, que gostava de olhar para a vida com clareza, sem ilusões. Ele era um homem assim. Podemos ver isso através de poucos episódios na Escritura, mas que transparecem de modo claro a postura de franqueza diante da vida que Tomé tinha. Por exemplo, na ocasião em que o Senhor Jesus havia decidido descer até a família de Lázaro, porque Lázaro havia morrido, sabendo o Senhor Jesus que as pessoas que moravam ali próximo estavam intentando matá-lo, e também Tomé, tendo consciência disso, Tomé disse o seguinte: bom, se o Senhor decide ir, vamos lá e morramos com ele. Tomé era um camarada franco, não ficava com expectativas vãs. Ele sabia que Jesus estava sofrendo ameaças de morte. Ele disse: se o Senhor Jesus está sofrendo ameaças de morte, é isso que vai acontecer conosco, vamos e morramos. Você percebe que ele não era um cara que tinha medo das coisas, ele não tinha medo. Mas ele era realista, ele era franco. Ele olhava para a realidade e via as coisas que ali estavam. E certamente Tomé já havia sofrido muito, tendo crido e confiado no Senhor. Porque ele depositara toda a sua esperança no Senhor, ao ponto de dizer que estava pronto a morrer pelo seu Senhor. Mas, tendo Jesus morrido, ele não estava querendo olhar para esse edifício que havia desmoronado e acreditar que num passe de mágica isso pudesse vir a ser reerguido. Certamente, até pela sua própria personalidade, Tomé foi alguém que foi crendo em Jesus devagarzinho, sabe? Eu não consigo olhar para Tomé e imaginar conversão repentina. Eu consigo olhar para Tomé, para os episódios que nós vemos em Tomé na Escritura, e ver dele uma conversão paulatina, gradativa, ponto a ponto. Mas a cada ponto que ele decidia avançar, era um ponto sem volta. Um homem de firmes decisões, um homem corajoso, embora cauteloso. Entende? Cauteloso, mas corajoso. E depois de ir construindo esse edifício pouco a pouco, para crer em Jesus, e depois de ter uma sólida estrutura, de repente Jesus morre. E tudo que ele havia crido sobre o Messias, tudo que ele havia estado recebendo, aquilatando e construindo sobre o seu Salvador, de repente está em frangalhos, destruído ao chão. Por isso, Tomé disse: eu não vou acreditar de novo, a não ser que haja provas cabais, últimas, definitivas. Eu prefiro ficar incrédulo, até que eu de fato, eu mesmo, toque nele, nas suas feridas, nas suas mãos, e veja que ele ressuscitou. Parece até uma postura aceitável. Num primeiro momento, talvez até seja. Mas nós veremos que pela própria reação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo contesta Tomé. De qualquer modo, num primeiro momento, Tomé decidiu não crer. Mas desse episódio até o próximo episódio, quando o Senhor Jesus apresenta-se no meio dos discípulos, passa-se uma semana. E as evidências vão se mostrando ao longo desta semana. Ao longo daquela semana, segundo registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, é publicada uma informação oficial sobre o que aconteceu com Jesus. E qual é a informação oficial do Sinédrio sobre o que aconteceu com Jesus, dos líderes dos fariseus? A informação oficial é que, primeiro, os guardas estavam dormindo. E aí, estando dormindo os guardas romanos, vieram os discípulos de Jesus e roubaram o corpo. Eles rolaram uma pedra gigantesca que estava na frente da sepultura. Os guardas não acordaram com esse barulhão.
Eles roubaram o corpo de Jesus e os guardas não perceberam. E quando os guardas perceberam, os discípulos já haviam levado o corpo do Senhor. Essa era a versão oficial do Sinédrio. Os soldados romanos, que deveriam ser mortos pela sua pela sua falha em manter-se em vigilância, eles não foram mortos, nem foram presos. Pelo contrário, aqueles que encontrassem eles nas ruas os encontrariam ricos. Receberam uma gorda oferta do Sinédrio para manter esta mentira. E é claro, nós vemos depois que alguns sacerdotes crerão no Senhor, ou seja, dentro da cúpula do próprio Sinédrio, os sacerdotes estavam contestando essa versão. Se podia ouvir o burburinho na cidade de que nem os sacerdotes estavam acreditando naquilo que o sumo sacerdote havia declarado que havia acontecido com Jesus, certo? Naquela semana então, Tomé toma ciência dessa versão oficial, a versão oficial que dizia que os discípulos haviam roubado o corpo. Naquela semana, Tomé vê a reação dos seus amigos, dos seus irmãos, os discípulos que creram junto com ele. Certamente começou a haver uma separação ali, enquanto Tomé estava sofrendo o seu luto, enquanto Tomé estava sofrendo a morte do seu Senhor, os discípulos estavam em esperança. Os discípulos haviam visto o Senhor. Havia evidências de transformação na vida dos outros discípulos, e Tomé continuava decidindo não crer. Havia evidências porque o corpo do Senhor não estava lá, certamente Tomé visitara o túmulo. Havia evidências porque a notícia oficial era uma notícia que o próprio Tomé sabia que não era verdade, porque ele sabia que ele e os seus amigos não haviam tentado roubar o corpo do Senhor, e havia evidências pelo fato de os discípulos estarem numa completa transformação, em profunda alegria. Imagine os discípulos celebrando, se alegrando, aguardando novas notícias do Senhor, e Tomé num canto, decidindo não crer. Essas três evidências, embora Tomé tenha num primeiro momento decidido não crer, deveriam ter feito Tomé crer novamente. Os discípulos de Tomé parecem estar separados, ao ponto de o texto que nós lemos nos dizer que quando o Senhor Jesus entrou, uma semana mais tarde, no verso 26, os seus discípulos estavam outra vez ali, e o texto bíblico faz questão de relatar, e Tomé com eles, como se Tomé já não fizesse mais parte do grupo dos discípulos. Entende? Mas nós somos aqui, neste texto, convidados a contemplar o Salvador ressuscitado, assim como Tomé foi convidado a contemplá-lo. No verso 26, o texto bíblico diz: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Meus queridos, Tomé estava incrédulo, até que o Senhor Jesus entra no meio dos discípulos, naquela casa, e diz para eles: paz seja convosco. Você consegue imaginar Tomé ouvindo a voz do Senhor Jesus? Dá para imaginar o coração de Tomé batendo forte, queridos, acelerado, diante da voz do Senhor Jesus. Na verdade, Tomé não precisava mais tocar no lado do Senhor, bastava ouvir a voz, aquela voz. E ele conhecia muito bem a voz do Senhor. Ele andou muito tempo ao lado do Salvador. Ele ouviu a voz de Jesus tanto em calmaria, quanto a voz de Jesus em bravura. Ele ouviu tanto a voz perdoadora, quanto a voz quando o Senhor Jesus dirigia duras palavras contra os fariseus. Quando o Senhor Jesus entra ali e diz: paz seja convosco, há duas questões aqui importantes. A primeira é em respeito ao que o Senhor Jesus diz, e a segunda sobre a própria voz do nosso Salvador.
Quanto à voz do nosso Salvador, ao som da sua voz, conhecida por Tomé, certamente a ouvir aquela voz de novo, fez com que ele cresce. A voz do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor. Bastava ouvi-la. A voz que havia sido silenciada no madeiro, mais uma vez era ouvida por Tomé. Ao ouvir aquela voz, ele certamente creu. Ele certamente concebeu que aquilo que os discípulos estavam dizendo era verdade. E que o próprio Senhor havia se dignado a vir mais uma vez para o meio dos discípulos para falar com ele. Você consegue perceber isso? Os discípulos já haviam crido, os discípulos já estavam em alegria, havia um só que ainda não havia crido. E o Senhor Jesus entra no meio do cenáculo para falar com um só. Ele vai em direção a Tomé. Ele não se dirige aos demais discípulos, ele se dirige a Tomé. E a palavra que ele diz, paz seja convosco. Você consegue imaginar como é que estava o coração de Tomé? Tanto medo que havia naquele coração, tanta desesperança que havia naquele coração. Embora essa seja apenas um modo de nós, de as pessoas se cumprimentarem naquele tempo, certamente aquela palavra teve um significado muito mais profundo para Tomé. Toda a desesperança, todo o medo, toda a angústia, todo o desfazimento da vida que ele havia experimentado, toda a sua retrucação, todo o seu medo de assumir uma nova postura e as coisas se desfazerem de novo, ao som da palavra do Senhor, paz seja convosco. Aquilo fez que Tomé pudesse experimentar a paz que é decorrente do fato de Jesus ter morrido e ressuscitado, para que nós não estejamos mais em guerra com Deus, mas nós estejamos religados a Deus. Consegue olhar para o medo de Adão? Quando Deus desce ali na virada do dia para conversar com ele, provavelmente Tomé estava com o mesmo medo. Provavelmente, ao perceber o Senhor Jesus ali presente, Tomé poderia também apresentar intimidação diante do seu Senhor, afinal de contas ele estava incrédulo. E algumas vezes já na jornada dos discípulos, Jesus havia repreendido os discípulos pela sua incredulidade. Ali Tomé encontrou-se confrontado pela simples presença de Jesus no meio. Mas Jesus diz o que a Tomé? Paz, Tomé, seja convosco. A voz de Jesus é uma evidência bastante para que nós possamos crer que Ele ressuscitou, queridos. A voz de Jesus. Aí você me diz assim, pastor, mas eu nunca ouvi a voz de Jesus. Sabe que tem coisas que nós nunca experimentamos, mas quando nós experimentamos, nós sabemos o que é? Você já consegue conceber coisas da vida que são assim? Coisas que as pessoas falam, coisas que as pessoas dizem existir, e a gente não faz ideia do que seja, mas quando a gente passa por ela, a gente diz, isso aqui é aquilo que as pessoas diziam. Por exemplo, o amor, a paixão. Você pode nunca ter se apaixonado, geralmente o adolescente fica pensando, né? O que é o amor? O que é a paixão? O que é um homem amar uma mulher? O que é uma mulher amar um homem? Não é verdade? Mas quando vem, você sabe, isso aqui é amor, isso aqui é paixão, não é assim mesmo? Embora talvez você nunca tenha ouvido a voz de Jesus, e Tomé já tivesse ouvido diversas vezes, ouvir a voz do Senhor é a mesma coisa. Do mesmo modo como Tomé reconheceu, a voz do Senhor Jesus, queridos, ela é impossível de não ser distinguida. Ele continua falando para dar prova da sua ressurreição. Jesus continua dizendo, Jesus continua projetando a sua voz. A voz do Senhor Jesus continua sendo ouvida pela sua palavra pregada. Meus irmãos, e quando Ele fala, nós reconhecemos a sua voz. Nós sabemos que é Ele que fala.
nós reconhecemos que Deus nos está dirigindo a sua própria voz. A sua voz é completamente distinguível. As fibras da nossa alma sentem a vibração dos sons da voz do nosso Salvador. Quando Ele fala, nós sabemos, Deus falou conosco. É assim ou não é, queridos? Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor Jesus vibrando na minha alma, ouvindo a sua palavra pregada, Deus falando comigo, queridos. Que coisa gloriosa! É nós reconhecermos aquilo que já ouvimos muitas vezes as pessoas dizendo, mas nós não sabíamos o que era. Eu já havia ouvido pessoas dizendo, Deus falou comigo. Tomé já havia ouvido a voz do Senhor. Naquele dia, quando o Senhor vem e fala a Tomé, isso se torna para ele mais uma forte, poderosa, consistente evidência de que Jesus havia ressuscitado. Após ouvir a voz do seu Senhor, após certamente já ter crido, o Senhor Jesus insiste, persiste. O Senhor Jesus certamente concebera, já entendera que Tomé havia crido, mas Jesus faz questão de se dirigir a Tomé. E olha o que o Senhor Jesus diz a Tomé. O Senhor Jesus diz, o verso 27, diz a Tomé, Tomé, coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estende a mão e coloque-a ao meu lado, no meu lado. Pare de duvidar e creia, não seja incrédulo, mas seja crente. Jesus insiste com Tomé, Jesus confronta Tomé, Jesus quer que todas as barreiras que Tomé havia colocado por sua própria disposição, elas caiam por terra. Jesus confronta Tomé dizendo para ele, Tomé, você precisa de mais evidências? Você precisa de mais provas? O que você quer? Você quer tocar na minha mão? Então toque, Tomé. Você quer tocar do meu lado? Está aqui. Jesus certamente abrira sua roupa, se ele estiver vestido, né? Provavelmente o estava, e dá a Tomé o acesso ao seu lado perfurado por uma lança. Eu consigo imaginar, quando o Senhor Jesus entra naquele cenáculo, Tomé certamente estava em algum dos cantos, enquanto os discípulos estavam sorrindo, Tomé não estava participando daquela dinâmica toda. Quando o Senhor Jesus se apresenta no meio dos discípulos, eu imagino a redobrada alegria dos discípulos, mas Jesus não se detém em nenhum deles. Jesus olha para o canto onde Tomé está e vai se dirigindo em direção a Tomé. Que coisa gloriosa o nosso Salvador, queridos. Ele olha para o nosso coraçãozinho incrédulo, olha nos nossos olhos e vem dando passos em nossa direção. Eu imagino quando Tomé tenha tremido e temido. E o Senhor fala para ele, vem cá, Tomé, toca aqui. Toca na minha mão, toca no meu lado. Você quer evidências? Eu te dou todas elas. Eu te dou todas que você precisar. Se você precisa de evidências, eu as tenho. Eu ressuscitei. Eu ressuscitei. É interessante que é possível agregar muitas evidências ali para que Tomé pudesse crer. Mas quando o homem decide não enxergar, não adianta evidências diante dos seus olhos, porque eles estão fechados. Quando o homem decide não crer, não adiantam muitos sinais, ele conduzir-se-á impenitente e endurecido. Mas aqui, queridos, o nosso Senhor Jesus, ele vem, se manifesta e diz, Tomé, o que você precisa? Já não basta? O que você tem não é o suficiente?
Não é o bastante aquilo que eu já tenho lhe dado, a fé que os seus irmãos despertaram, o Espírito que eu soprei sobre os seus irmãos e pelos quais você pode ver a evidência de que eu ressuscitei? Toda essa manipulação desses registros que Pilatos tem feito e que os líderes religiosos têm feito a fim de poder suprimir a verdade? Será que não basta o testemunho dos seus irmãos? Será que não basta o túmulo vazio, Tomé? E Tomé diz o quê? Tomé então se rende. Tomé confessa. E ele faz uma confissão das mais profundas que nós vemos no Novo Testamento. Uma pequena frase. Ele resume tudo aquilo que na verdade a ressurreição nos leva a compreender. Foi para isso que Jesus ressuscitou, para que nós chegássemos a essa mesma compreensão que Tomé chega. Tomé estava intimidado, com medo de acreditar em algo que pudesse se desfazer, mas a presença viva de Jesus ressuscitado diante da sua face, ele crê. Ele crê e ele declara: Senhor meu e Deus meu. Esta frase de Tomé, queridos, é uma das frases mais profundas da Escritura, embora curta, é uma das confissões mais completas, embora tão resumida. Senhor meu e Deus meu. Por que Jesus ressuscitou, queridos? Para nos dar prova última, cabal, terminativa, de que todas as coisas que Cristo havia dito são verdade, para nos dar prova última de que o sacrifício de Cristo foi perfeito, para nos dar testemunho último de que Jesus é Deus, o autor da vida, e que a morte não poderia contê-lo. Tomé, ao toque em Jesus, ao ouvir a sua voz, ele consegue certamente lembrar-se das coisas que o Senhor Jesus havia dito a ele. O Senhor Jesus havia dado declarações aos discípulos muito estranhas e difíceis de crer, irmãos, muito difíceis de crer. Não foi à toa que muitas pessoas deixaram Jesus. Jesus era homem como eu e você. Os discípulos tocavam em Jesus, os discípulos viram Jesus com sono, viram Jesus com fome, viram Jesus irritado, viram Jesus feliz, porque Deus havia se feito carne, mas eles ainda não haviam compreendido toda essa dimensão do ser de Jesus. O ser homem de Jesus estava claro, o ser Deus de Jesus era algo a ser compreendido. E Jesus havia dito coisas difíceis, irmãos, de acreditar, difíceis. Não foi à toa que, por exemplo, no capítulo 6 do Evangelho de João, há uma mais de suas declarações difíceis de acreditar, quando Jesus dissera: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, e vocês têm de comer da minha carne, quem não comer de mim não tem vida em si mesmo. Que coisa esquisita, né? De ser ouvida. A esta fala, por exemplo, alguns discípulos deixaram Jesus, tanto que Jesus volta-se aos seus discípulos e lhes diz: e vocês, não querem ir embora também? Jesus havia dito muitas coisas que ficaram sem condições de os discípulos compreenderem completamente. Jesus havia dito: eu sou a ressurreição e a vida. Que palavra estranha. Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus havia dito a muitas pessoas: os seus pecados estão perdoados. E como acreditar em todas essas palavras de Jesus? Jesus havia dito aos discípulos: eu vou para o Pai, mas eu voltarei, e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Mas certamente, quando Tomé toca no lado do Senhor, e tem as evidências de que Jesus ressuscitou, a ressurreição é o bastante para que eles pudessem crer em tudo o que Jesus havia dito. Todas as palavras de Jesus foram atestadas, confirmadas na sua ressurreição, queridos.
Em Romanos capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que Deus declara Cristo na ressurreição Senhor, ou seja, na ressurreição Deus próprio dá provas, Deus Pai, de quem o Senhor Jesus é. Portanto, diante da ressurreição, só existem dois caminhos, queridos: ou Jesus é louco, ou Jesus é Deus. Ou nós ouvimos a sua palavra como Ele Deus que é, e nos rendemos a Ele, crendo nele, submetendo-nos a Ele como Senhor, ou nós descremos em toda esta fala sobre ressurreição, caminho, verdade e vida. A ressurreição põe um ponto definitivo sobre quem Cristo é. Ela revela de modo cabal, como prova última, de que o que a palavra de Deus diz, havia dito, a palavra de Deus houvera dito, que Deus havia planejado desde a eternidade, criar o ser humano, este ser humano cairia, e que Deus havia projetado enviar seu Filho na plenitude dos tempos, para morrer por estes a quem Ele salvaria, e que no fim dos tempos Deus restauraria todas as coisas de novo. Mas algumas pessoas poderiam ouvir essas palavras, quem sabe como uma história bonita, para se pensar em coisas que ajudem a dar alguma esperança à alma, mas não como verdade, não como história com H maiúsculo, mas quando Jesus ressuscita, queridos, isso se torna história, fato, no tempo dos homens. Deus desceu na vida dos homens, Deus desceu na história dos homens, Deus se fez homem para morrer pelos homens e ressuscitou, dando provas de que todas as suas promessas cumprir-se-ão. Por isso, Tomé não podia ter outra decisão senão crer, visto que Cristo foi autenticado como Deus e Salvador na sua ressurreição. Amém, queridos? Portanto, contemple o Salvador ressuscitado, queridos. O que Tomé viu? O que Tomé enxergou? O que Tomé percebeu? O que Tomé discerniu? Na ressurreição do nosso Salvador, Tomé tem a oportunidade de contemplá-lo. Na ressurreição, queridos, há muitas evidências de quem Jesus é. Por isso eu quero desafiar você à luz dessa palavra. Em primeiro lugar, observe as evidências sobre quem Jesus é, o que Ele fez, quem Ele diz ser. Quando nós olhamos para a história da Escritura, para o modo como o texto bíblico foi redigido, hoje os historiadores concebem como forte evidência literária que teria sido impossível alguém criar essas histórias, pelo contexto histórico, pelas informações históricas e culturais. Olhe bem, olhe o que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que primeiro mulheres foram as primeiras testemunhas de Jesus. Naquele tempo, se fossem inventar uma mentira, nunca colocariam uma mulher como testemunha, porque o testemunho da mulher não valia nada. Mas a Bíblia, fiel que é, registra a história, mostrando que foram mulheres as primeiras que viram o Senhor. Há evidências históricas, testemunhos históricos da ressurreição do nosso Senhor. Há evidências, queridos, na vida daqueles que continuam ouvindo a voz do Senhor. Você conhece alguém que ouviu a voz do Senhor? Você conhece alguém? Você conhece? Alguém que tenha ouvido a voz do Senhor, que tenha crido em Deus. Alguém que antes vivia em medo e em temor, e de repente passou a viver em alegria e em esperança. Alguém que tenha conhecido o Salvador Jesus Cristo. Isso é uma outra evidência de que Cristo está vivo, Ele ressuscitou. Ele continua operando a sua vida no meio dos homens. Portanto, contemple hoje o Salvador crucificado. Hoje, você precisa tomar uma decisão diante de Jesus, o ressuscitado. Porque o Jesus ressuscitado, queridos, é aquele que dá prova última e terminativa de que Deus veio salvar os homens,
e de que os homens têm de se voltar a Deus. E o não voltar-se a Deus é permanecer no estado em que estava Tomé. Naquele estado Jesus se volta a ele e diz: não seja incrédulo. Olha que palavra do Senhor, não seja incrédulo. Muitas vezes nós estamos tendo muitas evidências nas nossas vidas de quem é Jesus, pelas pessoas que nos cercam e que conheceram o Senhor e foram salvas e tiveram suas vidas transformadas, por ler a Escritura e ver na Escritura testemunho verdadeiro de quem Jesus é. Mas nós às vezes queremos continuar incrédulos como Tomé, queremos continuar protegendo as nossas vidas de desapontamentos. E se eu crer, e se isso não for verdade? Sabe o que Jesus diz? Deixa de ser incrédulo. Não bastam as evidências que eu tenho lhe dado? Não bastam as provas da minha ressurreição? Deixa de ser incrédulo, é a palavra do Senhor a nós hoje aqui. Contemple o Salvador ressuscitado, veja as muitas evidências de quem Ele é, e faça como Tomé, creia, se renda. Ele é Deus, você está brigando com as evidências que o próprio Deus está te dando, as próprias evidências que Deus está te dando. Não fique retrucando como um cavalo teimoso, que tem que ser esporado para ir para o lugar que ele tem de ir. É assim que acontece com o teimoso Paulo também, né? Paulo, em sua teimosia de crer, Jesus vem, brilha como a luz do sol sobre ele, e ele crê. Uma evidência como a luz do dia sobre ele, e ele crê. Portanto, o primeiro desafio que eu quero convidar você é: deixa de ser teimoso, deixa de ser incrédulo. Se você continuar com os olhos fechados, é claro que você não vai ver. Se você dispuser o seu coração a não crer, não adiantarão evidências. Mas o Evangelho de João vai nos dizer que Jesus fez muitos sinais, sendo a ressurreição o maior deles, e estes foram registrados para que nós creiamos. Portanto, creia. O segundo desafio aqui eu te conclamo, contemplando o Salvador ressuscitado. Na ressurreição, nós temos uma elevação da nossa compreensão de quem Cristo é, de sua natureza. Tomé confessa o quê? Senhor meu, Deus meu. Quando nós reconhecemos o nosso Senhor ressuscitado, queridos, nós sabemos que Ele não era apenas um carpinteiro na Galileia. Nós sabemos que Ele não foi apenas um mestre, quem sabe um profeta e até mesmo um milagreiro. Nós sabemos que Ele não foi apenas um homem que conhecia o coração dos homens e entendia toda a natureza humana, que hoje a psicologia, nos seus 200 anos de estudo, ainda não conseguiu mapear quase nada do que somos, mas o Senhor Jesus já compreendia completa e integralmente como nós somos. Mas quando nós o vemos ressuscitado, Ele não é apenas o maior dos psicólogos, o maior dos mestres, Ele não é apenas o maior dos profetas, Ele não é apenas o maior dos sacerdotes, Ele não é apenas o maior rei, Ele é Deus. Deus, Jesus é Deus. Veja Jesus como Deus e sirva, se Ele é Deus, sirva a Ele como Deus, submetendo-se ao seu senhorio, entregando-se ao seu governo, deixando que Ele seja Senhor da sua vida. Faça a confissão de Tomé. Ora, há muitas pessoas que admiram Jesus, mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não basta. Ele não se contenta com isso. Isso pode ser até o começo de uma jornada em direção a Ele, mas ao longo da jornada, à medida que você o vai conhecendo, Ele é seu Deus, que criou você, que concebeu você no ventre da sua mãe, que entreteceu você quando você ainda era uma criaturinha informe lá. O seu Deus, que tem conduzido a sua vida, que tem trazido você a Ele. O que você acha que Ele espera de você? Senão que você se renda a Ele como Deus e Senhor
A ressurreição nos leva a vermos Jesus como Deus e Senhor. E ela nos conclama a entendermos que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. O Senhor Jesus ora ao Pai e diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado. Quando o Senhor Jesus é exaltado na ressurreição, Ele reassume toda a sua glória, e nós somos convocados a contemplar Ele como Deus, e confessar: Senhor, seja meu Deus e meu Senhor. O que da sua vida hoje precisa ser submetido ao senhorio de Jesus? Que parte da sua vida precisa ser submetida ao governo de Jesus? Quem sabe toda ela. Quem sabe hoje não é dia de uma confissão: Senhor meu, eu não quero mais continuar teimando, eu quero me entregar. Ou quem sabe nós tenhamos feito uma confissão e tenhamos acreditado que basta contemplarmos de quando em vez Jesus e percebê-lo como alguém exaltado, mas que não está penetrando todas as esferas da nossa existência aqui em Jesus ressuscitado, queridos. Nós podemos estar num cantinho, Ele vem em direção a nós, firmemente, para dar evidências de quem Ele é, a fim de que nós nos submetamos a Ele como Senhor. Amém? Portanto, contemplando o Salvador ressuscitado, veja-o como o Senhor da sua vida, e confesse isso. E por fim, eu quero desafiar você a contemplar o seu Salvador ressuscitado e ver que na ressurreição nós temos a testificação de que todas as coisas que Ele disse são eficazes e perfeitas. Na ressurreição, aquilo que Ele havia prometido que faria, Ele disse que morreria pelos seus amigos. Semana passada eu lhes expliquei que Ele foi condenado no lugar dos transgressores, que Ele foi amaldiçoado no lugar dos pecadores, e quando Ele ressuscita, sabe o que acontece, queridos? Nós temos a prova de que o que Ele fez foi eficaz, deu certo, deu certo. A morte de Jesus pelos pecadores deu certo, Ele ressuscitou. O perdão dos pecados aos transgressores deu certo. A nova vida que Ele prometeu àqueles que crerem nele, deu certo. Por que deu certo? Porque Ele ressuscitou. Na ressurreição, queridos, nós sabemos que tudo o que Jesus havia dito se torna eficaz. Quando o Senhor Jesus entra no meio dos discípulos e diz: paz seja com vocês, aquilo é muito mais do que uma saudação. Aquilo ali é a consumação de toda a promessa dele, de que eles teriam paz com Deus. A partir dali, os discípulos são cheios do Espírito Santo de Deus e passam a celebrar em alegria o que Cristo havia feito por eles. Quando nós olhamos para Jesus ressuscitado, queridos, nós temos confiança de que o que Deus disse que faria por nós, do que o que Cristo disse que realizaria em nosso lugar, foi completamente cumprido. Por quê? Onde está a prova disso? Ele ressuscitou. Certo, irmãos? Ele ressuscitou? Então deixa eu te dizer uma coisa: nós ressuscitaremos. Ele ressuscitou? Então sim, os nossos pecados foram perdoados. Ele ressuscitou? Então sim, Ele permanece conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Ele ressuscitou, sim, nós permaneceremos nele até o fim, queridos. Se Ele ressuscitou, Ele virá para nos buscar, para estarmos mais uma vez com Ele. Em qualquer momento que o seu coração suscitar dúvida sobre qualquer promessa do Senhor, lembre-se, Ele ressuscitou. Isso é prova de que todas as suas palavras cumprir-se-ão. Amém, queridos? Assim eu quero desafiar você a contemplar o seu Salvador e crer nele.
desafiar você a contemplar o seu Salvador e se submeter ao senhorio dele. E também desafiar você a contemplar o Salvador e confiar em todas as promessas que ele disse, porque a sua ressurreição dá a prova última de que todas elas serão plenamente realizadas. Amém? Coloque-se em pé, amado. Como estamos aqui nessa noite? Como Tomé? Como estamos aqui essa noite? Quem sabe com medo de crer? Crer dá um certo medo mesmo. É desafiador. É um chamado muito sério. É uma das decisões mais profundas da nossa vida. Mas, à medida que o Senhor Jesus vem acumulando em nós, e sobre nós, e a nós, evidências, tem um momento que você tem de voltar e dizer: Senhor, tá bom, eu me rendo, já chega. Preciso deixar de ser teimoso. Que possa ser esse o seu momento, o meu momento, de olharmos para a ressurreição, contemplá-la e ver que há muitas, sólidas evidências de que todas as coisas que Jesus disse aconteceram e se cumprirão, visto que Ele ressuscitou. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor ressuscitou. Vã seria a nossa fé, e vã seria a nossa pregação, se o Senhor tivesse continuado sepultado, se o seu corpo tivesse visto corrupção, se o Senhor não houvesse levantado-se dos mortos. Mas o Senhor realizou o maior milagre de todos. Deus se faz homem, morre no lugar dos homens e ressuscita de entre os mortos, para que fique provado que tudo quanto o Senhor houvera prometido, o Senhor cumpriu na cruz do Calvário e testificou na ressurreição. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós, como Tomé, um dia ouvimos a tua voz. Ah, que voz maravilhosa, que voz gloriosa, que voz distinguível de todas as outras vozes, que voz que soou alto dentro da nossa alma e nos fez voltarmos a Ti. Obrigado por nos ter dito a Tua voz, declarando-nos paz, e por nos ter permitido crer sem ver. Obrigado por essa bem-aventurança, Senhor, que o Senhor nos permitiu. Que o Senhor nos dê condições a nós, Teus servos, de continuarmos olhando para as evidências, que são muitas, que o nosso coração, Senhor, possa aperfeiçoar-se em crer, que não haja incredulidade que venha se emaranhando em nossos corações pelas tribulações da vida, que caiam por terra as incredulidades que como teias vêm se enlaçando a nossa alma, por olharmos a Cristo, que todas essas teias sejam destruídas, a fim de que o nosso coração cresça em fé, crendo em Ti, que nós possamos, Senhor, pelo que o Senhor fez, olharmos para Ti como nosso Senhor, o nosso Deus, e que isso nos permita, Senhor, continuarmos crendo, confiando, aliançados em todas as Tuas promessas, que se cumprirão para nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, querido.